Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h01, voltamos com o primeiro jornal aqui na Prever FM nesta manhã de terça-feira. E antes da entrevista, é bom a gente, quando a gente tem uma audiência que colabora com a gente também, né? Nós falamos há instantes atrás da queima de fogos de artifício com estampido ontem à noite aqui na cidade de Botucatu, ali próximo à Associação Atlética Ferroviária. E ficou o questionamento, foi no clube, não foi no clube, André? Algumas informações e vídeos que chegaram mostravam ali Bento Natel, mas agora nós recebemos uma informação de um ouvinte que pediu para não ser identificado, de que não foi no clube, foi em um campo de futebol que fica ao lado. Então agora a polícia tem que ir, a Guarda Municipal, que é quem fiscaliza a questão da soltura, precisa investigar essa situação. Através desse vídeo é possível identificar, né? Teve um evento na Ferroviária de Natal e atrás existe também um campo de futebol society. Ele fica do outro lado do Bento Natel. Segundo a informação do nosso ouvinte, foi ali, né? Agora a guarda precisa checar essa informação. O que se sabe é que veio daquela região, elevado ao Bento Natel. O vídeo gravado da Vila Maria, que é uma região mais alta da cidade, mostra exatamente daquela região saindo os fogos de artifício. Não, pode ser que tenha a ver com o evento também na Ferroviária. A Guarda Civil tem que apurar. Porque de repente não soltou ali no local bem próximo. Eu que moro na Vila Maria, realmente eu vi o movimento, digamos, o som que vinha realmente daquele lado, mas não consegui identificar exatamente de onde. Bom, tô vendo um outro vídeo aqui, viu, Márcio e Ellen? Acabei de receber um outro vídeo aqui, tá um pouco distante, mas é uma estrutura de luz mesmo, com fogos saindo, aparentemente ainda é a Ferroviária. Acho que a informação aí, como se confunde ali, né? A região está muito próxima, mas esse segundo vídeo que eu recebi aqui é flagrante que é dentro do campo da Ferroviária. Bom, então vamos aguardar o posicionamento, pessoas que quiserem se manifestar, inclusive, fiquem à vontade, e também a diretoria da Ferroviária para se manifestar a respeito dessa ocorrência ontem, que é proibido na cidade de Botucatu, mas aconteceu. 7h03 para a nossa entrevista 780. É com satisfação que nós estamos recebendo aqui no estúdio o maestro Franklin Ramos. Bom dia, maestro, como vai? Bom dia, Márcio, bom dia, André, bom dia, Ellen, bom dia, nosso amigo aqui também, que já chegou aqui no local. Bom, prazer imenso estar junto com vocês aqui, uma honra para vir falar um pouquinho aí do final de ano. E como é que tá a agenda do Franklin para esse final de ano, Franklin? Bom, estamos aí numa correria gigante, graças a Deus, bastantes apresentações, já tivemos algumas apresentações também agora em novembro, né? Muito importante. Queria aqui ressaltar um trabalho bonito que eu fiz aí nesse segundo semestre com a Banda Sinfônica do Guri de Bauru, onde jovens tocam com uma perfeição, com um ensinamento muito bacana, né? Eu fiquei muito feliz de ver assim a desenvoltura do trabalho que é realizado no Polo do Guri de Bauru, onde é um polo de referência, onde eles têm professores de todos os instrumentos, e nós realizamos 3 apresentações. Entre elas, uma apresentação foi realizada aqui no Shopping Park Botucatu. Então, assim, muito feliz de ver o resultado de 10 ensaios. Foram 10 ensaios nesse segundo semestre, e nós fechamos aqui no dia 29 de novembro com uma apresentação muito bonita de Natal, onde nós pudemos aí mostrar o talento desses jovens músicos. Que legal, que legal. Lembrando que nós temos também o projeto Guri aqui em Botucatu. Isso, exato. E é um projeto realmente que deve sempre ser ressaltado, ser mantido, ser divulgado, porque é bastante interessante, né, Frank? Não, com certeza. E uma informação muito importante, é uma das maiores OSs de cultura, de estar aí trabalhando com alunos do mundo, tá? E está completando 30 anos. Né? Então, assim, é um trabalho gigante que acontece no estado de São Paulo, que transforma a vida de muitos jovens aí para uma melhor desenvolvimento, tanto na parte de ser um melhor músico, mas também para ser uma melhor pessoa, né? Então isso é muito bacana. Que legal. Você fala da transformação, a gente sempre sabe que o esporte é o carro-chefe nessa questão, né? De tirar as crianças da rua, a gente sempre ouve essa frase. Mas eu me lembro recentemente de ter encontrado você no Pérola Negra,
que é também um projeto social envolvendo crianças. Como é que a música faz esse papel? O esporte a gente sabe, tira da rua, vai lá pra quadra e a criança gosta do futebol, a grande maioria dos meninos gostam de futebol, né? E na música, como é que é isso? Como é que você consegue trazer as crianças para gostar daqueles instrumentos? Como é que é a escolha de cada instrumento? Então, na verdade, a gente apresenta os instrumentos, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é mostrar qual é o som dos instrumentos. Então, vou dar um exemplo lá pelo Pérola Negra mesmo, que é onde a gente está aí com uma atividade muito bacana. A gente procura tocar os instrumentos, então lá nós trabalhamos em 5 professores. Nós temos 2 professores, um professor de cordas agudas e cordas graves, que é violino, viola, cello e contrabaixo. Daí depois tem um outro professor de metais, que é de sopros. Daí tem eu trabalhando com a parte de madeiras, de sopros, e mais um percussionista. Então daí quando a gente começou esse projeto, a gente mostrou todos os instrumentos para os alunos. Então foi o primeiro contato mostrando visualmente e sonoramente para eles. E daí a partir disso eles foram escolhendo os instrumentos que eles gostariam de tocar. É mais ou menos assim que funciona? É então? assim. É porque num primeiro momento a criança, principalmente uma A criança criança é mais fácil, né? de vulnerabilidade Eu tenho uma missão de vida, eu não posso morrer sem aprender a tocar alguma coisa, nem que seja um pandeiro, meu amigo. Alguma coisa, prato, então eu vou tocar prato, acho que prato é mais fácil, né? Com certeza. Alguma coisa eu tenho que aprender a tocar, porque não é possível, cara. Eu acho tão bonito, deve fazer um bem pra alma, né? Deve ser um desprendimento de você mesmo, na hora que você tá tocando uma música, você pensa no quê? Em nada, acho que só na música, naquela energia, mas deve ser um sentimento muito bom, e eu ainda preciso sentir isso, eu não posso morrer sem sentir isso. Olha, não. Panhosa, eu já vou fazer uma convocação aqui. Você está convocado para ir junto com a gente. Alguns instrumentos, não mas vamos com a nada, gente lá, cara, vamos lá nada. junto com a gente na Afro Orquestra, que você vai tocar percussão, pelo menos junto com a gente lá, que vai ser muito bacana. Mas essas crianças a minha esposa falou que eu tenho que aprender a tocar prata. Eu falei, prata é mais fácil, é só bater um com o outro, você pronto. Talvez esse. Mas tem que acertar o tempo. A não é hora tão certa, fácil né? assim, Eu acho que a força, tem que acertar algumas coisas, mas. Né? Essas crianças que são de projetos, acho que não, eu não sei se você tem essa estatística, mas não tem contato com isso, acho que nunca tinham visto um instrumento. Não. Muitas delas ali é a primeira vez que vê. Sim, é a primeira vez. Mas a gente tem um dado muito importante que acontece, que é legal, que nós temos muitas dessas localizações da cidade, tem igrejas, né, evangélicas, e algumas crianças acabam tendo contato com instrumentos na igreja. Bacana. Eu vou te dar um exemplo. Então, ali no projeto mesmo Pérola Negra, tem alunos que já tocavam na igreja. E também estão tendo aula No meu agora. caso, a culpa é do meu pai e da minha mãe, porque todo mundo que eu ouço que toca bem, meu pai tocava, minha mãe tocava, alguém na família já tocava. Na minha família ninguém nunca tocou nada. Então eu não sou culpado sozinho dessa história, não, né? Às vezes é a falta de ter tido contato, oportunidade também. Eu falo, porque assim, a gente vive um momento agora em Botucatu, e eu falo isso, sabe? Botucatu hoje é uma cidade muito cultural. Sim. Então, assim, todas as escolas, todos os lugares, é difícil você falar um local que não tem uma atividade cultural, principalmente na área de música. Então hoje está muito mais acessível. E realmente, eu posso dizer isso, Panhosa. Eu lembro quando eu comecei por quê? Por causa do meu pai. Meu pai já tocava. Pai já era da banda, né? Já, meu pai já tocava. Aprendeu a tocar piano, ela teve até no Conservatório da Tatuí, ela toca razoavelmente bem. Né? Mas ela já é uma geração da frente. Então, as oportunidades são diferentes. A menor também está aprendendo a tocar um pouquinho. Mas eu tenho um grande amigo, Semensato. Você já viu o Semensato tocar violão? Já. O Semensato é uma covardia. Ele ia em casa, pegava aquele violão e ficava com raiva dele, cara. Ele vestia o violão, ele tira o que ele quer do violão. Ele toca músicas, né, clássicas até no violão. Ele faz o que ele quer com o violão. Mas com uma facilidade, ele nem olha pro violão, ele tá olhando para você assim, tocando, parece que aquilo é natural. Não é possível, eu falava. E ele toca muito, é gostoso ver o Semensato. Semensato era para ser músico, né? O Franklin, só para qual que é a reação então da criança? A gente tava falando disso. Quando ela percebe ali, você fala assim, bom, é o primeiro contato dela, independente qual seja o instrumento. Na hora que ela ouve o som daquele instrumento, ela se identifica mais. Como é que acontece isso? Então, na verdade, ela se identifica. Daí ela fala, eu quero tocar aquele. Eu quero tocar aquele. Esse é o primeiro contato.
E geralmente, assim, quando a criança escolhe, pelo que eu tenho notado, geralmente ela não volta atrás. Ela fica naquele instrumento. Entendi. Né? Então, assim, é algo muito natural a escolha. É lógico que às vezes acontece, eu quero mudar. Daí a gente fala com ela, ó, peraí, a gente pode trocar, mas vamos sentir de verdade para ver o que é. Daí às vezes a gente faz alguma troca também, né? Então, é assim, e tem muitos alunos que hoje é muito comum, a gente tem o autismo hoje no meio de tudo isso que acontece, né? Tem crianças autistas no meio, tem vários graus, né? E o que é bacana, que para essas crianças que têm esse grau, às vezes, de autismo, vem tocar junto com a gente, às vezes é muito agitado, as coisas, você precisa ver o que causa nessas crianças, sabe? De concentração, de conseguir interagir melhor junto com as outras, né? Então, assim, a música faz toda essa transformação, né? Então, assim, é muito legal, voltando, pegando até o gancho do André, de como isso transforma, sabe? É algo que vai além, sabe? Esse link que se cria a partir de a criança fazer a música de transformação que tem comparado com o esporte, faz com que os dois lados, os hemisférios do cérebro se comuniquem melhor, criem novas conexões, novos caminhos, né? E isso faz com que as crianças e quem estudam instrumentos consigam resolver problemas mais rápido, trabalhar em equipe com mais facilidade, né? Então, porque eu sempre falo, uma orquestra, uma banda é uma grande empresa. Então, assim, eles aprendem, a criança que já está em contato com isso desde criança, desde pequeno, ele já aprende tudo isso nesse relacionamento conjunto, né? Então eu falo assim que a música, ela tem a capacidade de transformar, como o Panhose falou, a pessoa nasce com isso, ela nasce com isso, mas eu gosto sempre de lembrar, Beethoven falava, 5% de talento e 95% de estudo, porque sem estudar, sem ter orientação, ninguém chega em lugar nenhum. Que ano que você começou, Franklin? Eu comecei em 92. 92 no Espaço Cultural. Não, eu comecei na banda municipal em 94. Quando você começou a aprender, isso. Qual foi o seu primeiro contato com a música? Então, foi em 92 com meu pai. Qual o primeiro instrumento? Mas foi instrumentos de metais. Mas na sua casa mesmo? Na minha casa, isso. Porque eu me lembro que nessa mesma época, eu falei aqui no primeiro jornal, Acontece não foi aqui, falou né? aqui. Que eu entrei para aprender, eu entrei na banda, acho que era uma escolinha da banda que tinha flauta, você era aluno lá também. Sim, sim. Seu pai era o professor e o primeiro instrumento que a gente tinha que aprender era a flauta doce. Antes de escolher qualquer coisa, não sei se isso mudou, mas primeiro de tudo, aprende a flauta. Eu não consegui nem passar da flauta. Era isso mesmo antigamente. Olha que legal, Godinho. Esses dias eu estava em São Paulo e eu vi aquela flauta americana. Eu falei, não, acho que flauta eu dou conta. E comecei até a fazer uma pesquisa para aprender um lugar lá, para mim comprar uma flauta, aprender a tocar flauta. E eu fui pesquisar aqui agora qual foi o primeiro instrumento musical da história. É uma flauta, tá? Feita de ossos de aves e tal. Então a flauta é um negócio que tá na nossa, né, pré-história. 40 mil anos atrás, a flauta foi um primeiro instrumento. E eu estava com isso na cabeça, dizia a flauta americana. Aquela flauta americana, ela tem um som muito relaxante. E eu pensei nela, na flauta que você tentou aprender. Para falar que eu nunca toquei nada, eu toquei sim. Na banda da escola eu tocava, olha o que eu tocava, marcial, eu e o Guerra. O Guerra vai lembrar disso. O Guerra aqui trabalhou muito tempo ali no Borgato, hoje trabalha também nas áreas aí de construção. A gente tocava marcial. Você tocou aí, ó, tá vendo? Olha lá, ó, já descobriu. A marcial não vale, é só pam, pam, pam. Não, mas lógico que vai, viu? Coordenação motora, viu? É algo fantástico. Um violão, tocar, sei lá, um violoncelo, tocar uma flauta, alguma coisa que desse um som, né? Legal. E existe um instrumento mais difícil que o outro, ou independe isso? Por exemplo, você toca um instrumento que eu sei, né, que é o sax, que é um dos instrumentos que eu mais admiro, eu acho fantástico o som do sax. Principalmente quando você ouve a distância, assim, fala o som desse sax. E existe isso ou depende? Cada pessoa tem aptidão para um determinado instrumento? Então, na verdade, existe aptidão, existe o nível de dificuldade de cada instrumento e existe o nível técnico da música que você vai tocar. Então, assim, são muitos fatores.
Então falar assim que um instrumento é mais fácil, o outro é mais difícil, é muito relativo. Então às vezes aquele primeiro início pode ser mais fácil para um e mais difícil para o outro. Parabéns a você é uma coisa, eu tocava sinfonia é outra Exato. coisa. Então são os níveis técnicos que são muitos assim relativos nesse meio. E eu digo assim que o que faz alguém tocar bem é, em primeiro lugar, a organização. Então é você colocar como meta o que eu vou me dedicar a tocar um instrumento. Então você tem que já fazer um planejamento de estudo. Eu vou dedicar 15 minutos de estudo todo dia, eu vou dedicar 20 minutos. Eu falo assim, tempos menores, porque é o que eu tento fazer com os alunos hoje. Porque a gente vive a tecnologia. Tá, mas tem um estudo tipo assim, 15, 20 minutos, mas uma pessoa toca razoavelmente depois de X hora um sax, X hora um violino, eu preciso de 1000 horas para aprender a tocar um violino, eu preciso de 500 horas para tocar um violoncelo, ou 200 horas para tocar um violão. Tem mais ou menos esse estudo ou não existe? Não, na verdade é muito relativo. Porque quando a gente fala de aprender um instrumento, depende da aptidão da pessoa, depende do quanto é o desenvolvimento dessa pessoa. Então tem pessoas que aprendem mais rápido. Entre aqueles 5% que você falou. Exato. É o talento. É o talento. Aí eu tô fora desses 5, já sei. Pronto, então esses 15 minutos vai ter que durar 40 anos para que eu possa. Não, mas minutos. Viu? Mas eu Não posso tenho falar pra tempo. você? Você já fez aula alguma vez agora, depois? Não. Vamos fazer uma aula que eu fiz vou. de violão, mas não deu certo. Quer aprender um instrumento de sopro? Eu levo você pro desafio, Aprendi a tocar Panhose. flauta americana. Vamos fazer o desafio. Sei. Tem um som gostoso. É né? muito lindo. É muito lindo. Olha, eu vou ser bem sincero. Eu acho que. Não quero te contradizer aqui, mas meu pai tinha uma sanfona. A gente tem a sanfona até hoje lá em casa. Possível tocar aquele instrumento. Pra mim, né? Claro, porque eu acho maravilhoso. A sanfona é um dos instrumentos mais bonitos, que você tem o baixo do lado esquerdo e as teclas do lado lindo, direito. né? É muito bonito. E a coordenação pra conseguir tocar junto. E você tentou? Não tenho condição. Já várias vezes. Meu Eu pai toco tinha- sanfona, meu pai sabia? tinha também. Eu tocar, eu toco. Eu pego Você ela, aperta eu aqui, faço o barulho. Tocar, eu fazer a toco. melodia, Agora, fazer a música, o baixo. viu? combinando Aí com a não tecla. sai nada. Tocar, eu Você toca toco. sanfona também ou não? Não. Então você tá vendo? Um cara que é músico, um cara que é maestro, um cara não consegue tocar uma sanfona. Mas então, eu assim, acho que o pessoal de deve antigamente- ter um E pouquinho. o pessoal da roça aprendia de ouvido, né? É que existe as especialidades. Música, eu gosto de comparar com uma outra profissão, que é a medicina. Na música, nós temos muitas especialidades. Entendi. Então, assim, não dá pra ter especialista dos instrumentos. Entendeu? A gente que nem eu, no caso, quando. Tem aqueles multi-instrumentistas. também, né? Exato. Então, assim, eu no meu mundo que eu trabalho, o meu instrumento de tocar no meu dia a dia é o clarinete e os saxofones. Mas eu toco também daí, eu toco flauta, eu toco daí trompete, eu toco um pouco de trombone, toco um pouco de tuba, eu toco os instrumentos da família dos sopros, entendeu? Só que não toco com a mesma perfeição que eu toco o meu clarinete e o meu saxofone, não, onde foi a minha formação. Entendi. Né? Agora, a questão da sanfona, quando André citou, meu pai tinha também. Ele tocava até E razoavelmente. aprendeu como? Tocava razoavelmente. Eu não sei como, porque eu era ouvido, muito criança. provavelmente. E aí ficou a sanfona um bom tempo em casa, até depois que eu não sei, foi para algum parente, alguma coisa, porque nenhum dos filhos se interessou em tocar a sanfona. E uma vez eu tentei e toco até razoavelmente bateria. Bateria, né? Fiz até uma aula com o Volpato, o famoso Patinho, né? De bateria. Eu e meu sobrinho Gustavo Neder. Mas aquela história, né? Se você estimular, acontece de você de repente se descobrir como Com músico. certeza. Eu sempre falo, o que faz a diferença é o professor. Por mais que a gente fale, a gente tem talentos, a gente tem muitas coisas. E eu falo isso já pela minha experiência. Eu comecei com meu pai, mas daí, se eu ficasse só na mão do meu pai, eu não teria evoluído tanto que eu evoluí. Entendeu? Então, eu acho que o que faz qualquer um crescer em qualquer coisa que escolha fazer é você ter um bom professor. Mas o pai do Márcio mesmo não deve ter ido, é talento. Seu pai não deve ter ido em uma escola, Márcio. Não foi. Com certeza não. Mas daí o que não tinha mesmo. E eu lembro da minha época, quando eu comecei a estudar o clarinete, né? Eu toquei alguns instrumentos de metais antes de chegar no clarinete, de ficar no clarinete. Eu toquei um pouco de trombone, um pouco de tuba. Daí depois eu vim pro clarinete. Você estava na sanfonia, na casa da minha mãe tem uma pequena sanfona que era para ter ficado comigo de herança aquilo. Minha mãe faleceu, eu não sei onde tá. Se tá com meu irmão, se tá com a minha irmã, tô cobrando aqui, aquela sanfona é minha, tá?
aquela herança minha, eu quero a minha sanfona. É uma bem pequena, assim. Eu quero aprender a tocar. Eu gostaria muito de aprender a tocar, mas não... Mas eu falo, viu, André? E daí voltando naquela coisa do tempo, eu falo 15, 20 minutos, por quê? Porque um instrumento, para você conseguir ter domínio técnico sobre o instrumento, ele tem que se tornar parte do seu corpo. Exatamente. É a primeira coisa. Se você pegar uma vez por semana no instrumento, ele não vai se tornar sua parte. Ele se torna uma extensão sua. Porque senão ele sempre vai ser um objeto estranho na sua mão. Agora, se você tem contato eu falo desse planejamento de tempo, se você tem esse contato diário com o instrumento, daí ele se torna parte de você e ele se torna algo comum para você. Então, por isso do planejamento de tempo para estudo. A gente tem que ter um planejamento. Se eu ficar persistindo, eu vou conseguir chegar em algum lugar. Vantagem Lembrando que aqui em flauta é baratinha, né? Lembrando que aqui em Botucatu nós tivemos por muitos anos, né? A escola de música do professor Musculiato, no centro da cidade ali, que tocava, inclusive, ensinava as pessoas a tocar acordeon, violão, né? Ali no centro da cidade. Pai da professora Elda Musculiato, da professora Maria Musculiato, da professora Mercedes Musculiato, né? Eu fiz a minha admissão naquela escola, então o professor Musculiato foi um dos primeiros professores de música aqui da cidade de Botucatu. E a sanfona também, ele ensinava também o pessoal a tocar sanfona. Eu não sei porquê, mas naquela época, né, era muito comum você ter uma sanfona em casa. Eu não sei quem era o grande inspirador, talvez o Teixeirinha, não sei quem que inspirava as pessoas a terem uma sanfona em casa. Eu me lembro, como o André falou aqui do pai dele, eu me lembro que meu pai tocava sanfona em casa. E a minha eu vou descobrir onde tá. Luciana, né? Luciano, Leandro, tá com um de vocês três. A única coisa que era pra ficar comigo era a sanfona. Eu quero a sanfona. 7h23, nós estamos conversando hoje aqui no estúdio com o maestro Franklin Ramos. A gente vai fazer um intervalo, já voltamos. 7h27, voltamos com a nossa entrevista, recebendo hoje aqui o maestro Franklin Ramos. Qual que é a agenda para esse final de ano ainda, maestro, aqui em Botucatu? Então, agora para dezembro, né? A gente estava conversando e falamos da Orquestra Afro Pérola Negra. Queria aqui aproveitar e fazer um convite a todos. Quem não conhece a Associação Pérola Negra, que fica lá no Marajoara, estão convidados para conhecer um projeto maravilhoso. Eu conheço lá, muito bonito mesmo. Viu? É um trabalho maravilhoso que acontece lá, que quem lidera esse trabalho maravilhoso é a Maria, né? A Maria Santos, que começou esse projeto lindo lá na casa dela e depois veio a desenvolver aí uma parceria gigante junto à prefeitura. Daí a prefeitura ajudou e daí também tem muitos empresários que ajudam lá também no Pérola Negra. Então, a partir desses vários amigos que ajudam, prefeitura e todo mundo, a gente consegue fazer um trabalho maravilhoso lá com a Orquestra Afro Pérola Negra. E a orquestra vai estar se apresentando agora no dia 4/12 no Natal Encantado de Botucatu, onde nós vamos aí apresentar músicas brasileiras e vamos também fazer um Beethoven, a Nona Sinfonia. Nós vamos fazer aí o tema da Nona Sinfonia, só que de uma forma muito bacana. A gente começa ela bem clássica e depois a gente faz ela em ritmo de samba, né? Então dá um casamento muito legal aí com o nosso ritmo brasileiro. E vamos aí estar nesse dia 4 fazendo essa apresentação. Quinta-feira agora. Imaginando o orgulho dessas crianças, não? Não, é fantástico. É a primeira apresentação deles fora do projeto? Não, a primeira apresentação... Quando começou primeiro? Então, começou em junho do ano passado, né? E daí esse ano aqui nós já completamos um ano e daí fizemos a primeira apresentação, foi no Shopping Parque Botucatu, que foi para finalizar o primeiro projeto. Por quê? Porque a orquestra, ela é mantida através de leis de incentivo. Então, a Aldir Blanc é o que está mantendo a orquestra funcionando. Então, vem esse incentivo através da Cultura do Estado de São Paulo e via meu Deus, fugiu a palavra. Então, daí, a partir disso, a gente consegue manter a orquestra funcionando, que daí paga os professores e tudo mais, né? Pra gente manter um nível bem legal mesmo de parte pedagógica para estar ensinando as crianças a tocarem. Quantas crianças no projeto? São 35 crianças atendidas na orquestra, né? Mas no projeto tem 100 crianças. A partir de que idade, Frank? Eles começam desde pequenininho, tem crianças desde 7 anos, 8 anos lá já, e eles vão até o ensino médio.
fazendo contraturno escolar, né? Porque daí a principal ação que tem do projeto da associação é atender as crianças no contraturno escolar. Né? E como é que é a frequência, né? Já está quase 1 ano e meio já de projeto praticamente, do início. Como é que é a frequência? As crianças realmente se interessaram, mantém a frequência ou já houve baixas? Não, então, assim, a gente tem uma frequência muito grande. Houve desistências, mas é muito pequena, né? Alguns alunos saíram, mas dá para contar. Não é muito, né? Daí a gente substitui porque tem fila de espera para tocar na orquestra, né? Então, assim, a concorrência entre eles é muito grande. Então, sai um, já tem 3, 4 querendo entrar. Então, assim, mas graças a Deus está funcionando muito bacana a forma que os professores estão trabalhando essas aulas e a gente acaba não tendo muita desistência deles de estarem. E quando a gente pensa em orquestra de projeto social, né? Não sei se a gente já falou disso aqui, mas como é que são adquiridos os instrumentos? Porque um instrumento de sopro, por exemplo, não é algo barato. Não sei se você tem ideia de quanto custa aí um sax, por exemplo. Deve ser uma coisa caríssima, né? Como é que é adquirido? Esses instrumentos são do projeto Pérola Negra? Isso, então, na verdade foi assim. O primeiro projeto que foi aprovado, né, foi através da lei de Paulo Gustavo. E daí nessa primeira que foi montada já foi previsto R$130 mil para compra de instrumentos. Então na primeira que a gente fez já estava ali previsto já um tanto de dinheiro para comprar os instrumentos. Então os instrumentos são todos da associação Afro Pérola Negra. Mínimo assim numa orquestra dessa? No mínimo você tem que ter aí de 30 a 50 instrumentos. 30 a 50 instrumentos. Isso. E tem que ter para reposição, porque pode dar um problema. Sim, então, na verdade, a reposição que a gente tem, na verdade, não é o desgaste dos instrumentos assim em si tão rápido. Mas, por exemplo, você pega instrumentos de cordas, tem que estar trocando cordas, às vezes. A manutenção deles. É a manutenção deles para você. São os materiais de consumos que tem em volta deles. Então é esse que acaba sendo o gasto que a gente tem todo ano, que daí compra palhetas para instrumentos que tocam saxofone, clarinete, né? Já os instrumentos de metais são os que menos dão gasto, porque eles são só bocal. Então daí, como a vibração dele sai através da abelhinha, de fazer na abelhinha, então você não tem, é só o instrumento com o bocal. Esse é o instrumento que menos dá despesa pra gente. Agora você pega a percussão, tem que trocar peles, tem que comprar baquetas. Daí você pega clarinete, saxofone, você tem que comprar as palhetas e não são baratos. Uma palheta, pra você ter ideia, que dura às vezes 1 mês e olha lá. Tem que tomar muito cuidado, mas com as crianças dura 15 dias mais ou menos. Uma única palheta custa R$50. Que coisa. Nossa. Caro. É caro. É surpreendente saber o preço de uma palheta. É uma palhetinha de nada, de pôr no instrumento que faz a vibração para sair o som. Então custa caro essas coisas, mas a gente já tem o dinheiro previsto para sempre estar aí comprando para manutenção e mantém tudo isso para os alunos poderem tocar. E por conta dessa limitação financeira, existe algum instrumento ou alguma linha de instrumentos que não foi contemplada ou vocês têm tudo lá? Não, hoje a gente tem tudo que a gente precisa. Legal. É óbvio que daí com o passar do tempo a gente pode ter instrumentos mais especializados ainda. Qualidade melhor, isso, dá um som melhor. Qualidade melhor e alguns instrumentos que são da família sinfônica para completar, isso, para completar a orquestra. A gente tem da percussão, por exemplo, a gente tem o básico. Tá. A gente não tem tímpanos ainda, a gente não tem teclados. Então ainda tem coisas para ir acrescentando conforme a orquestra for amadurecendo e crescendo. Né? Então daí eu até aproveito para dizer uma coisa muito bacana, que eu convido os empresários, para quem quiser ser patrocinadores da nossa orquestra, é muito bom, é muito bacana, é uma forma aí de você ajudar as crianças a se desenvolverem de uma forma fantástica e ainda fazer um bem gigante para a comunidade do Marajoara. Tem mais, acho que se alguém teve, eu doei o meu violão, porque realmente eu descobri que eu não vou aprender a tocar violão, eu dei para alguém. Se alguém tiver um instrumento na casa que não usa e pudesse também doar para que essa criança até de repente pudesse levar instrumento para casa, continuar, sim, seria legal também, né? Com certeza. Eu tenho um instrumento aqui em casa, não tem utilidade. Sim. E olha, iria estar fazendo um bem enorme. O instrumento foi feito para ser tocado, não para ser que nem a sanfoninha ficar guardada lá, né? Com certeza. Tem que tocar, Godinho. Trate de tocar, meu irmão. E aproveitando até esse gancho, né, que ele falou, eu acho muito importante, viu, Panhose? E uma coisa que a gente valoriza demais no projeto, André. Todas as crianças levam o instrumento para casa para estudar. Ah, levam? Levam. Entendeu? Eu achei que não levasse. Não, cada um. Não tem rodízio. Por isso que eu tô falando, são 35 alunos atendidos.
Na 35 orquestra. instrumentos Isso, funcionando. 35 instrumentos funcionando. Daí eu tenho mais 10 aprendendo percussão. Que daí eles levam os pandeiros para casa para estudar o samba. Então, assim, é muito bacana, sabe? Eu achei que não levasse. Não Bacana leva, porque assim, se o instrumento não se tornar extensão, não adianta. Se ele tiver o contato só porque eles têm uma aula por semana e um ensaio geral, né? Então, se eles não tiverem com o instrumento em casa para estudar, eles não criam esse hábito de o instrumento fazer parte deles. Você passa a lição de casa para Sim, eles? É mesmo? tem tudo, é toda uma estrutura, porque se não estudar, não consegue desenvolver, né? Como é que os pais, o Franklin, como é que os pais entram nessa história toda? Então, O incentivo dos pais, eu acho que é fundamental para uma criança, né? Exato. Então, os pais, eles são os alicerces, na verdade, para quê? Para estar cobrando dos alunos, das crianças, dos seus filhos, para eles poderem ter a rotina de estudo longe de nós, professores. Então, a gente sempre conversa junto com os pais de vez em quando para estar ali alinhando, falando, vocês têm que incentivar, vocês têm que estar dando esse suporte para eles terem a rotina de estudo, né? Porque a rotina é muito importante para quem quer tocar bem um instrumento. Perfeito. Maestro, o Cidir tá aqui no WhatsApp perguntando quantos instrumentos você toca. Ei, Cidir, bom dia, Cidir. O Cidir tem uma voz maravilhosa, grande cantor da nossa cidade, tanto da parte popular quanto da parte erudita, tá? Esse homem aí é um grande cantor da nossa cidade. Um abração, viu? Então, Cidir, eu considero tocar, que eu toco, né? De instrumento, eu toco clarinete, flauta, saxofone alto, tenor, soprando, né? E daí os outros instrumentos que eu toco, eu sei mais a parte inicial dele para estar passando para os alunos, né? Então são aí cinco instrumentos que eu tenho domínio técnico desses instrumentos. Aqui em Botucatu a gente tem algum multi-instrumentista, não? Tem vários. Tem vários que A tocam. gente que é leigo, parece que é um negócio de outro mundo, né? Aham. O Sivuca era um dos maiores multi-instrumentistas do Brasil, né? Então, aí que eu chego no multi-instrumentista. Eu, com a técnica que eu tenho hoje, com os ensinamentos, muitos falam que são multi-instrumentistas, mas na verdade não são. Tem a história do ouvido absoluto, não tem? Isso, então, daí ouvido absoluto é uma outra coisa, né? Porque assim, o multi-instrumentista, para ele ser multi-instrumentista, ele tem que tocar bem todos os instrumentos. E com nível técnico avançadíssimo. E nós temos isso em Botucatu. Então, eu não consigo dizer para você desse nível, não conheço. Eu conheço vários que tocam vários instrumentos, mas não tem o mesmo nível técnico em todos os instrumentos. Então, é algo assim muito... quando a gente fala, uau, multi-instrumentista, é algo que vai muito além, entendeu? Então, Para conhecer um instrumento, o maestro conhece todos, né? A gente, na formação, a gente passa para conhecer todos os instrumentos. É necessário na formação, entendeu? Porque senão você não sabe como direcionar os músicos na hora que você está fazendo uma música, uma obra. A gente tem que pegar e estudar aprofundado os compositores, porque cada compositor tem uma forma de interpretar as músicas. Então, assim, é algo muito de muito estudo mesmo. Perfeito. Né? Ô Franklin, então agora pra gente, no encerramento, para você fazer o convite aí pro pessoal acompanhar na quinta-feira agora, na Praça da Catedral, a participação de vocês. Isso, então, dia 4, então, nós vamos ter aí a apresentação da Orquestra Afro Pérola Negra, lá na Praça da Catedral, naquela praça linda que tá super bem enfeitada. Queria aqui dar um parabéns para o nosso prefeito Fábio Leite por estar fazendo esse Natal tão lindo em Botucatu, né? Então, assim, e é toda a equipe dele, é lógico, porque são muitas pessoas trabalhando nisso, e eu fiquei muito feliz de ver toda a estrutura que está ali montada. Você pode já ver até a parte técnica, que é o mais importante para nós, para uma apresentação também, só equipamentos de alta qualidade, que vai fazer toda a diferença para essa apresentação bonita do Pérola Negra. E não posso esquecer, eu estava esquecendo, o Pérola Negra conta com um patrocinador que é a Unimed Botucatu, tá? Então a gente tem a Unimed aí como uma parceira da orquestra, e através dessa parceria a gente consegue manter mais 10 músicos estagiários junto da nossa orquestra. Que legal. Né? Então a gente também proporciona o ensino de base para os alunos e também proporciona para aqueles músicos que estão se desenvolvendo na música, mas ainda não ganham o seu dinheirinho, de estar tocando junto com a gente e podendo ganhar um cachê
junto com a gente ali para desenvolver um trabalho junto com a Orquestra Afro Pérola Negra. Então, meu agradecimento à Unimed aí, que ajuda muito a gente. E se você, empresário que está escutando aí, quiser ser um patrocinador da nossa orquestra, super bem-vindo, porque é um trabalho que vale muito a pena todos estarem investindo. Franklin, muito obrigado pela presença, sucesso sempre, viu? Bom, eu que agradeço, muito obrigado. Você ouviu Primeiro Jornal Previra FM.